Dev! Só nos computer? Hoje nós vamos falar sobre estruturas de iteração, também popularmente conhecidas como estruturas de repetição. Mas o que seria uma estrutura de repetição? Uma estrutura de repetição é quando você precisa repetir um determinado trecho de um código várias vezes, e aí você coloca esse trecho de código dentro de um bloco que fará com que esse mesmo código seja repetido numa determinada quantidade de vezes. E as estruturas de repetição que nós vamos falar hoje são while e do while. E para quem não sabe, o while significa enquanto em inglês. Então, enquanto uma determinada condição for verdadeira, ele vai executar as instruções que estiverem dentro do bloco while. Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina que você está com o seu carro parado no acostamento de uma rodovia. E aí você vai começar a andar com o seu carro. Você ligou o seu carro, vai começar a sair, e o limite de velocidade dessa via é 80 km por hora. Então você sabe que você não pode ultrapassar 80 km por hora, senão você vai ser multado. Então, para fazer esse algoritmo, o que a gente vai primeiro precisar fazer? Nós vamos declarar uma variável inteira chamada velocidade, e nós vamos atribuir a nossa velocidade atual a ela, que é 0. Se nós estamos parados, então é 0. E a gente declara ela dessa maneira. A gente chama aqui o comando while, a palavra reservada, abre o parênteses aqui, dentro desse parênteses a gente vai colocar a nossa condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o código que estiver dentro desse bloco de chaves aqui. Então a nossa condição é, enquanto a nossa velocidade, que atualmente é 0, for menor que 80, nós vamos pisar no acelerador. Depois que a gente pisar no acelerador, nós vamos adicionar mais 10 à velocidade. Então, quando a gente pega aqui o nome da variável mais igual a 10, a gente está incrementando ela em 10. Se a gente colocasse, por exemplo, velocidade mais, e não colocasse mais nada aqui na frente, só colocasse velocidade mais, a gente incrementaria mais 1 a essa variável. Ou a gente poderia colocar também velocidade mais igual a 1, dá na mesma coisa. Ou a gente pode colocar velocidade recebe, sem o símbolo de mais, recebe velocidade mais 10. E aí ele vai receber ele mesmo mais 10. Então, quando a gente incrementa dessa forma aqui, ó, velocidade mais igual a 10, ele está dizendo o quê? Que a velocidade vai receber o valor que já existe nela mais 10. Então, como a velocidade atual é 0, no primeiro loop, a variável velocidade vai receber o 0 mais 10. No próximo, como ela vai estar valendo 10, ela vai receber o próprio valor dela, que é 10, mais 10. Vamos ver isso na prática. Quando chegar nessa parte do código, ele vai testar enquanto a velocidade for menor que 80, ele faz alguma coisa. Então ele testou aqui. A velocidade é menor que 80? Atualmente ela é 0, então sim, a velocidade é menor que 80. Ele entra aqui no bloco a ser executado dentro do while e executa aqui a nossa função pisar no acelerador. Depois a gente vai incrementar a nossa variável de velocidade com mais 10 e de 0 ela vai passar a valer 10. E aí ele vai voltar para o início aqui de novo, porque a gente não mandou ele parar. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar executando esse código aqui repetidamente. Então ele subiu lá e vai testar de novo. A velocidade é menor que 80, e aí ele vai entrar aqui, vai executar de novo e vai adicionar mais 10. 20. A velocidade é menor que 80? Menor que 80, então ele entra aqui de novo e vai adicionar mais 10, e aí vai ficar com 30, e assim vai, 40, 70. Quando ele chegar em 80, que ele incrementou aqui, deu 80, ele subiu para fazer o teste novamente. A velocidade é menor que 80? Não, porque a velocidade é 80, então ela é igual a 80. E aí ela para a execução do bloco e vai e continua o seu fluxo normalmente. Outra forma de a gente utilizar a função while é se a gente trocar aqui a nossa condição por simplesmente true. Então ele vai ficar, enquanto verdadeiro, ele vai fazer aqui um while infinito. Ele nunca vai parar de fazer esse while porque você não deu uma condição de parada para ele. Então se você colocasse aqui, por exemplo, para ele printar alguma coisa em tela, ele ia printar isso infinitamente. Você tem que tomar muito cuidado com o loop infinito, porque aí vai travar o seu sistema se você fizer ele entrar em um loop infinito. E como a gente faz para corrigir isso? Bom, se a gente colocar dessa forma o while true, a gente só vai colocar dentro do while uma condição para ele parar. Então, ao invés de a gente colocar aqui no parâmetro do while, a gente vai colocar um if dentro dele e vai testar aqui. Se a velocidade for maior que 70, então ele vai dar um break. O comando break ele faz parar o while.
Então você coloca qualquer condição ali dentro dele, se essa condição for verdadeira, ele chama o break, tomando sempre muito cuidado para essa condição conseguir chegar a ser verdadeira algum dia, porque você pode correr o risco de entrar num loop infinito. E aí, por que eu coloquei aqui se a velocidade for maior que 70? Porque ele vai entrar aqui no while e vai executar. Quando ele chegar, por exemplo, no 70, aqui em cima for 70, e ele acrescentar mais 10, ele vai fazer o teste aqui se é maior que 70. Ele chegou em 80 e é onde a gente vai parar. Se a gente colocasse, por exemplo, se a velocidade for maior que 80, ele só iria parar quando a nossa velocidade fosse 90, porque a gente está incrementando de 10 em 10. E aí, quando ele atinge essa condição, ele para a sua execução e continua o código normalmente. E aí, qual a diferença do while para o do while? Cara, o do while, ele é praticamente a mesma coisa que o while, só que ele vai executar primeiro. Por exemplo, quando a gente fez lá um while normal, ele primeiro fez um teste. Enquanto a condição for verdadeira, ele executa. Então primeiro ele testou a condição para depois executar o código. O do while vai fazer o contrário. Ele primeiro executa o código para depois ver a condição. É como se você fizesse o segundo exemplo que eu dei. Você primeiro executa o código e depois realiza o if. Aquele if que a gente colocou dentro do primeiro while é como se fosse um do while. Então eu coloquei aqui um exemplo de academia. Imagina que você está numa academia e o seu instrutor falou para você fazer 4 repetições de um determinado exercício. Cada exercício que você vai fazer consiste em você fazer 10 levantamentos de barra e pausar por 30 segundos. E aí você precisa fazer isso 4 vezes. Levanta a barra 10 vezes, aguarda 30 segundos, completa o primeiro ciclo. Levanta a barra mais 10 vezes, aguarda mais 30 segundos, completou o segundo ciclo. E isso você vai fazer até completar as 4 vezes. E aí a gente pode usar um do while para testar isso. Então a gente cria aqui, ó, a nossa função exercício. O que consiste um exercício? Levantar a barra 10 vezes e descansar por 30 segundos. A nossa função de exercício vai fazer isso. Levantar a barra 10 vezes e descansar 30 segundos. E nós precisamos executar essa função de exercício 4 vezes, que são as 4 sessões, né? Precisamos fazer 4 repetições. Então vamos fazer aqui, ó, uma variável inteira chamada repetições. Vamos atribuir a ela o valor 0, porque a gente ainda não começou a fazer o exercício. E aí nós vamos chamar aqui o nosso do while. Como a gente vai começar a fazer o exercício agora, então a gente ainda não tem nenhuma repetição. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, a gente precisa executar o primeiro exercício. A gente não precisa testar antes se a gente já fez alguma repetição, porque a gente já sabe que não foi feito. Então, como a gente já vai executar o primeiro exercício independente de qualquer coisa, então a gente declara o do while dessa maneira. A gente escreve do, faz o bloco, coloca aqui dentro do bloco o que vai ser executado, fecha o bloco e faz o while na frente. Então, faça o exercício e incremente as repetições em mais 1, por isso que eu coloquei aqui repetições mais, que vai incrementar as repetições em mais 1, enquanto as repetições forem menor do que 4. Então aqui, ó, faça o exercício, depois incrementa as repetições em mais 1, incrementou lá as repetições em mais 1, agora a gente já fez uma repetição. E aí, vamos testar. As repetições são 1, então sim, ela é menor que 4. Então eu entro lá no do de novo, executo o exercício, incremento as repetições, agora as repetições valem 2. E aí eu vou fazer o teste aqui de novo. As repetições são menores que 4? Sim, são menores que 4. Então entra lá no do de novo, executa o exercício, incrementa as repetições, agora as repetições valem 3. As repetições ainda são menores que 4? Sim, são menores que 4. Então vamos fazer mais uma vez, entrando do, executa o exercício, incrementa as repetições em mais 1, e aí agora a gente testa. As repetições agora são 4. Quando a gente testar, as repetições são menores do que 4? Não, porque 4 é igual a 4. Então ele sai da execução do while e segue o código normalmente, o que você tiver colocado aí para ele fazer depois. Então, resumindo, a diferença entre o while e o do while. O while é quando nós não sabemos quantas vezes um determinado bloco de instrução precisa ser repetido. Então, assim, eu só tenho uma condição. Digamos que eu não sei qual é essa condição pode variar. Então, eu coloco lá essa condição while, enquanto a condição for verdadeira, eu executo o código. E o do while é quando nós precisamos executar um bloco de código pelo menos uma vez. E depois disso, nós vamos fazer ele repetir. Então,
se independente de qualquer coisa, o nosso código precisa ser executado pelo menos a primeira vez, nós podemos usar um do while, que ele vai primeiro executar e depois vai fazer o teste para saber se continua sendo verdadeiro. Porque no caso do while, imagina que você coloca lá um bloco de código e uma condição. Ele entra, executa o código e quando ele testa a condição já é falsa. E aí ele sai, mas ele executou o código uma vez. O while não. O while, quando você testar se a condição for falsa, ele não executa a primeira vez e sai fora direto. Então é bem específico os casos que você vai usar o do while, mas é muito importante a gente saber que ele funciona dessa forma. Na grande maioria dos casos, eu diria que 99% dos casos que nós formos usar esse tipo de estrutura, nós vamos usar aí um while, ao invés de usar o do while. Dá like! Dá like! É sério, dá like, por favor.